Nós vamos falar do quê? Do deslocamento do equilíbrio. O deslocamento do equilíbrio é uma situação onde eu posso, para buscar um melhor rendimento ou buscar uma situação de equilíbrio mais rápido, e eu vou provocar um desequilíbrio, só que o meu sistema vai tender a voltar ao equilíbrio, correto? Então, quando eu desloco o meu equilíbrio, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a velocidade em um dos sentidos, porque o que é o equilíbrio? O equilíbrio é o momento em que a velocidade com que os meus reagentes se transformam em produto é a mesma velocidade com que os produtos se transformam em reagente. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer com que essa reação vá mais rápido para o lado dos produtos, ou o inverso, só que o valor da constante de equilíbrio será a mesma, exceto se eu variar a temperatura. Se eu vario a temperatura, eu obtenho uma nova constante de equilíbrio. Mas, se eu aumento concentração, ou se eu aumento pressão, se eu diminuo concentração, diminuo pressão, depois de reatingir o equilíbrio, o valor dessa constante é a mesma, certo? Então, o que é o princípio do Le Chatelier, ou deslocamento de equilíbrio, ou o princípio da fuga ante a força? É quando eu aplico algo em um dos lados e a tendência é isso sair para o outro lado. Ou seja, se eu aumento algo, eu vou gastar o que eu colocar na minha reação. E se eu tirar, eu vou repor, para que aquilo permaneça na situação anterior, que era o equilíbrio, né? Então, o que acontece? Se eu aumentar a concentração dos reagentes, o meu sistema está lá, as concentrações fixas, porque no equilíbrio não variam mais as concentrações nem de reagente, nem de produto, certo? E aí, no momento que eu ponho mais reagente, aumento a concentração de reagente, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter um número de choques maiores nos meus reagentes. E aí, tendo um choque maior no reagente, a velocidade de ida de reagente para produto, a velocidade no sentido direto da reação, aumenta. Até que horas? Até a hora que eu tiver uma quantidade de produto que vai chocar também, deslocando o meu equilíbrio no sentido contrário, na mesma velocidade. Então, toda vez que eu provoco uma perturbação de equilíbrio, é uma coisa temporária, é uma coisa momentânea. Eu vou tomar esse equilíbrio por um determinado tempo, desequilibrado, mas logo em seguida ele vai retomar. Então, você concorda comigo? Eu aumento o reagente, aumento o choque entre as moléculas de reagente. Eu diminuo o produto, eu diminuo o número de choques entre os produtos. Consequentemente, o número de choques do lado do reagente é maior. Então, a velocidade no sentido de formação do produto é maior. Você enxerga que colocar reagente ou tirar produto provoca o mesmo efeito no meu equilíbrio, correto? O que eu fizer para um lado, eu vou deslocar no mesmo sentido. Agora imagine o inverso. Se eu diminuo a quantidade de reagentes, se eu diminuo a quantidade de reagentes, eu vou ter o quê? Eu vou ter um número de choques menores do lado dos reagentes. E os produtos eu já tinha uma quantidade definida. Eles vão continuar se chocando na mesma condição. Então, o meu equilíbrio vai vir deslocado no sentido inverso.
Até que horas? Até um instante que retome o equilíbrio. E o valor da constante? O valor da constante é o mesmo. Há uns anos atrás, na FUVEST, caiu exatamente isso. Caiu uma situação de equilíbrio e eles te deram também uma segunda situação, só que era muito claro, sem alteração de temperatura. Você poderia calcular os dois instantes e você obteria a constante de equilíbrio. Só que o examinador queria o quê de você? Ele queria que você determinasse a constante num primeiro instante e repetisse essa constante no segundo instante, simplesmente justificando que, reatingido o equilíbrio, como não houve variação de temperatura, a constante era a mesma. Tá certo? Então, a alteração da concentração funciona assim. E a alteração da temperatura? Se eu falei para vocês que o deslocamento do equilíbrio é consumir o que for colocado ou repor o que for tirado, quando eu ponho temperatura, eu vou aumentar a quantidade de calor que eu estou fornecendo para o meu sistema. À medida que eu aumento a quantidade de calor, esse calor vai ter que ser consumido. E quem consome calor? A reação endotérmica. Então, quando eu tenho uma reação que no sentido direto ela é exotérmica, no sentido inverso ela é endotérmica. Então, se eu tiver numa situação de equilíbrio, de uma reação exotérmica, e eu aumentar o calor na minha reação, essa minha reação vai deslocar no sentido do reagente. Por quê? Porque no sentido produto, o reagente ela é endotérmica. Então, ela vai absorver esse calor e vai voltar para o produto, para o reagente. Agora, se a minha reação for endotérmica, o aumento da temperatura, o aumento do calor no meu sistema vai deslocar no sentido de formação de produto. Vamos pensar numa transformação física. Você está com o gelo e a água no estado líquido. Você está com água no estado sólido e água no estado líquido, a 0 graus. Então, o equilíbrio está atingido ali. Se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de água no estado líquido. Por quê? Porque a fusão do gelo é um processo endotérmico. Se eu mantiver 0 graus, aquela situação vai continuar a mesma quantidade de água líquida e água sólida. Se eu abaixar a temperatura, vai acontecer o quê? Eu vou ter o deslocamento da água líquida se transformando em água sólida, em gelo. Então é isso. Então, se eu tirar calor, ela vai no sentido de repor. Se eu colocar calor, ela vai no sentido de consumir. Aí você está assistindo aqueles programas da tarde da mulherada lá. Aí elas vêm vender um produto maravilhoso que termina com a celulite. Aí você compra aquilo. Você comprando aquilo, a hora que você aplica sobre aquela parte de gordura, resfria. Aí o que acontece? Nós somos seres homeotérmicos, nós temos uma temperatura constante. Então, sua gordura está ali, está queimando devagarinho. O que você faz? No momento que você resfria a pele, você obriga com que aquela gordura, naquele local, aumente o metabolismo dela, queimando no sentido de repor a temperatura do seu corpo. Então, quimicamente, é para funcionar aqueles cremes anticelulite, sabe? Por quê? Porque ele deve provocar esse deslocamento de equilíbrio. O que aconteceu? Eu tirei calor e eu joguei no sentido de
formar calor. Vocês estão entendendo? Tá tudo bem por enquanto? Tudo bem, Tranquilo? professor? Tá. Não, é que eu vim aqui só para ver se tinha alguma coisa no chat. Voltemos aqui. Agora, então, quando eu tenho uma alteração de concentração, eu simplesmente tenho definido para que lado vai o meu equilíbrio. Aumentei reagente, aumento o número de choques do lado do reagente, aumento a velocidade no sentido do produto. Diminuir produto, diminuo o número de choques no produto, diminuo o número de choques, diminuo a velocidade de, de, de reação no sentido inverso, consequentemente, o meu equilíbrio fica no sentido direto. Diminuir reagente, ou seja, diminuir o número de choques do lado dos meus reagentes, aumentei o número de choques do lado do meu produto. Consequentemente, o meu produto vai vir com mais velocidade para o lado dos reagentes, desloco ao contrário. E o aumento do produto tem o mesmo efeito que a diminuição do reagente. Aumento a velocidade do lado dos produtos e jogo para o lado dos reagentes. Não esquecendo, esse equilíbrio será atingido novamente. E no momento que for atingido novamente, se eu fizer análise, o valor da constante de equilíbrio será a mesma da situação inicial. Agora, na temperatura, eu tenho que olhar. Na temperatura, não é desloca para a direita ou desloca para a esquerda. Na temperatura, eu tenho que olhar o ΔH da reação. Reação exotérmica, aumento de temperatura desloca no sentido inverso. Desloca para a esquerda. Diminuição da temperatura no exotérmico desloca para a direita, desloca no sentido direto. Agora, numa reação endotérmica, o aumento da temperatura desloca no sentido direto. Desloca para a direita. Quando eu diminuo a temperatura, aí ela desloca no sentido inverso, de liberar a temperatura. Está entendendo? Então, eu não posso dizer aumenta a temperatura, desloca para a direita, diminui a temperatura, desloca para a esquerda. Não. Eu tenho que analisar o ΔH da minha reação para determinar para que lado é o deslocamento do meu equilíbrio. Tá certo? E deixando claro, no caso de variação de temperatura, altera o valor da constante. Agora, alteração da pressão. Alteração da pressão. Aí só vale para os gases que estão envolvidos no meu equilíbrio, certo? Então, se você tem uma equação onde os gases presentes nela ocorre uma expansão, eu tenho um número de mols de gases nos produtos maior do que o número de mols de gases no reagente. Se a minha reação é o contrário, se ela forma uma quantidade de mols de gás menor do que eu tinha de mols nos reagentes, eu tenho uma reação de contração, certo? É muito simples. Imagine uma seringa vazia. Você puxa o ar lá dentro, vamos lembrar das aulas de gases lá. Você puxa o gás lá dentro, você puxa ar, e aí você tapa a ponta dela e começa a pressionar. À medida que você pressiona o êmbolo, você aumentou a pressão. Você aumentou a pressão, o que aconteceu com o volume? O volume diminui. Então, o aumento da pressão me leva no sentido de menor volume. É só lembrar da lei de Boyle, Mariotti, que o aumento da pressão é inversamente proporcional
ao volume. Aumenta a temperatura, diminui o volume na mesma razão, na mesma proporção. Aumento 2, diminua a metade. Aumento 3, diminua 1/3. E ao contrário, imagina que você vai a uma festa, você calça número 39, mas você não tem um sapato social. Aí você vai pedir emprestado para o seu amigo e ele te dá um sapato 37. Aí você vai lá, é o que você tem, você aguenta a festa o tempo inteirinho com aqueles pés ali dentro que tá tudo pressionado. A hora que você tira o sapato, o que acontece? Os dedos até bate palma, estica tudo. A hora que você tira a pressão, vai tender a ficar no volume maior. Então, no caso dos gases, eu tenho isso. Veja aqui, nessa situação, C sólido mais CO2 gasoso, dando 2 mols de CO. Onde que eu tenho mais mols? Eu tenho mais mols no produto. Porque eu só tenho aqui, eu tenho carbono sólido, não adianta. Então, se eu aumentar a pressão, qual é o sentido, qual é o lado de menor volume? É o lado do reagente. Então, eu vou deslocar no sentido inverso. Agora, se eu diminuo a pressão, eu vou expandir. Eu jogo no sentido de maior volume, que é o seu. Ah, mas você está falando de maior volume, menor volume, mas na verdade é o número de mols. Lembra do Avogadro que volumes iguais e gases quaisquer, medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura, encerram o mesmo volume. Então, se eu tenho maior quantidade de matéria, eu vou ter um volume maior de gás. Veja na primeira situação, eu tenho 4 mols. 1 mol de N2 para 3 mols de H2 me formam 2 mols de NH3. O que sucede aqui? O aumento da pressão vai jogar no sentido da formação de gás amônia. Por quê? Porque o volume ocupado pelos produtos é menor do que o volume ocupado pelos reagentes. E veja essa situação aqui do N2 reagindo com O2 formando o monóxido de nitrogênio. Eu tenho 2 mols de gás nos reagentes e 2 mols de gás no produto. Então, qual é o lado de maior volume? Nenhum. Se eu aumentar a pressão ou diminuir a pressão, não tem um deslocamento nesse equilíbrio. Por quê? Porque eles estão exatamente na mesma quantidade, ocupando o mesmo volume, correto? Então, isso daí eu tenho com o deslocamento. Veja essa observaçãozinha aqui. Essa observaçãozinha aqui é importante. O aumento da pressão por introdução de um gás inerte no sistema não desloca o equilíbrio. Por que não desloca o equilíbrio? Porque a razão entre as pressões parciais, tanto de reagente como de produto, continuam as mesmas. Certo? Então, o fato das pressões parciais dos dois, porque quando eu estou falando em aumento de pressão, eu estou falando em aumento de pressão de reagente e aumento de pressão de produto. Agora, o inerte não altera a pressão, a relação entre as pressões parciais dos dois. E isso faz com que não haja um deslocamento de equilíbrio. Correto? Pessoal, veja bem aqui. Aqui fala dos refrigerantes que têm ácido fosfórico, certo? Por que acontece a desmineralização? Veja uma coisa aqui. Quando ocorre a desmineralização, essa decomposição me forma aqui os íons cálcio, o íon fosfato e o íon OH-, certo? Então, o que acontece? Eu tenho aqui a presença do OH-.
né? E o que acontece nessa parte aqui? Ele fala assim, o mecanismo de 20 a 30 para normalizar o nível de pH remineralizando. Aí ele fala aqui, por que pode ocorrer um processo de desmineralização devido ao aumento da concentração de H+, aqui do refrigerante, do ácido. Ele reage com a hidroxila, então, quando ele consome hidroxila, o que acontece? Diminui a concentração de produto. Diminui a concentração de produto, eu desloco no sentido de formação de OH-, ou seja, eu desloco no sentido da desmineralização, correto? Então, aqui funciona como diminuição de concentração de produto. Diminuição de concentração do produto desloca no sentido direto, no sentido de formação do produto, tá certo? Bom, aí nós temos o segundo. O segundo, nós temos algumas afirmações aqui. O que acontece? Eu tenho uma reação de carbono sólido com água gasosa, formando monóxido de carbono e hidrogênio gasoso também. Eu tenho uma coisa aqui importante. Quando eu tenho o calor envolvido na reação, se ele estiver ao lado dos reagentes, quer dizer que eu preciso dos reagentes mais calor para que ela ocorra. Então, isso daqui caracteriza uma reação endotérmica, certo? Uma reação endotérmica. Isso faz o quê? Isso faz com que o aumento da temperatura, o aumento desloque no sentido de formação de produto. Então, ele fala assim, a reação direta trata-se de um processo exotérmico? Falso. Eu tenho o calor como reagente. O denominador da expressão da constante de equilíbrio em termos das concentrações molares é igual à concentração de H2O vezes concentração de carbono? É falso. Por quê? Lembra que eu falei? Substância no estado sólido não entra no cálculo das concentrações. Eu pensei que você tivesse falado alguma coisa. Se for adicionado monóxido de carbono ao meio reacional, o equilíbrio será deslocado para a esquerda no sentido dos reagentes? Verdade, né? Porque se eu aumento a concentração de CO aqui, a minha tendência será consumir o que for colocado no meu sistema. Ao consumir o que for colocado no meu sistema, eu vou jogar para a esquerda, no sentido da formação dos reagentes. Então, 3 é verdade. E aí ele fala que o aumento da pressão total sobre esse sistema não provoca deslocamento de equilíbrio. Mentira, né? Por que mentira? Olha aqui, eu tenho 2 mols de gás nos produtos e eu tenho 1 mol de gás nos reagentes. Então, o aumento da pressão vai fazer o quê? O aumento da pressão faz com que o meu equilíbrio se desloque no sentido dos reagentes. O meu deslocamento será no sentido de menor volume. Então, o aumento da pressão faz com que o meu equilíbrio seja deslocado no sentido inverso da minha reação. Alguém falou alguma coisa? Ou está tranquilo? Está tranquilo? Então vamos lá. Vamos terminar essa brincadeira. Gente, eu estou bem sossegado em relação à apostila, tá? A gente vai terminar essa apostila sossegadinho.
Veja essa. Essa daqui eu até faço, quando eu estou em aula presencial, até dá para fazer esse equilíbrio, deslocamento, é bem legalzinho. Eu tenho o gás tetróxido de dinitrogênio, ele é incolor, e o dióxido de nitrogênio é castanho. Aí ele pegou e viu em um experimento didático, um aluno determinou as constantes de equilíbrio em função das pressões parciais, em função de pressão parcial. Como ficaria o Kp dessa reação? Seria pressão parcial de NO2 ao quadrado sobre pressão de N2O4, correto? Veja bem, a 300 graus, o Kp é 1, ou seja, o meu numerador está igual ao meu denominador, correto? Agora, a 400 graus, o meu Kp é 48. E a 500 graus, o meu Kp é de 1.700. Você está vendo? À medida que eu aumento a temperatura, eu aumento o Kp. Aumentar o Kp significa aumentar a pressão parcial do NO2 no sistema, correto? Então, isso significa que eu estou aumentando a quantidade de NO2 no sistema. Então, essa reação é endotérmica, correto? Aí ele fala uma coisa aqui. A 300 graus, a pressão parcial do N2O4 é igual à pressão parcial do NO2. Nananina, não. Por quê? Porque eu tenho a pressão do NO2 ao quadrado igual à pressão do N2O4, né? Porque a fórmula do meu Kp é pressão do NO2 ao quadrado sobre pressão do N2O4. Então, se é 1, o meu numerador é igual ao meu denominador, correto? Então, a pressão do NO2 vai ser igual à raiz quadrada da pressão do N2O4. Então, 1 é falso, certo? Agora, a coloração dos gases N2O4 e NO2 em equilíbrio dentro de um balão imerso em água em ebulição é mais escuro que em um balão imerso em banho de gelo. Sim ou não? Sim, né? Porque, veja bem, eu tenho uma reação endotérmica. Quando eu ponho na água em ebulição, eu vou fornecer mais calor para o meu sistema. Eu vou deslocar no sentido da formação do NO2. Ou seja, ele ficará mais castanho. No momento que eu tiro calor, ele vai deslocar no sentido exotérmico. E o sentido exotérmico é o sentido de formação de N2O4, que é incolor. Correto? Aí eu tenho mantida a temperatura de 300 Kelvin, ao diminuir o volume do balão em que os gases NO2 e N2O4 se encontram em equilíbrio, obtém-se uma nova condição de equilíbrio com Kp menor que 1. O que eu falei para vocês? Eu falei que, mantida a temperatura, não há variação da constante de equilíbrio. Portanto, 3 é falsa. E aí ele fala, a equação de dissociação do tetróxido de nitrogênio em dióxido de nitrogênio é endotérmica. Verdade. À medida que eu aumento a temperatura, eu aumento a quantidade de NO2 no produto, certo?
eu aumento o Kp, eu estou aumentando a quantidade deles. Portanto, nós temos como verdadeiro 2 e 4. Isso me dá a alternativa B, correto? Vamos ver esse daqui. Vamos matar esse texto e vamos direto ali. Eu tenho 1 mol de N2 mais 3 de H2, formando 2 de NH3. Tudo gasoso, certo? Então, eu tenho 4 volumes do reagente, 2 volumes do produto. E eu tenho um ΔH de menos 113 kJ por cada mol de amônia formada. Aí ele fala aí, considerando a equação em condições de equilíbrio, é correto afirmar que o rendimento da produção de amônia diminui com a remoção de NH3? Não, né? Porque se eu retirar o NH3, eu vou deslocar no sentido de formar mais NH3. Que aumenta com a elevação da temperatura? Também não, porque a reação é exotérmica no sentido direto. Se eu aumento a temperatura, desloca no sentido endotérmico, ou seja, consumir NH3 para formar N2 e H2. Aumenta com o aumento da concentração de H2. Perfeito. Porque se eu aumento a concentração de reagente, eu desloco no sentido do produto. Então, se eu desloco no sentido de produto, eu vou aumentar o rendimento da minha produção de amônia. Então, essa é a certa. Permanece inalterado com a diminuição da concentração. Se eu tiro concentração de N2, eu vou deslocar no sentido de repor esse N2, ou seja, eu vou deslocar meu equilíbrio no sentido inverso. E aí ele fala, permanece inalterado com a redução do volume de um reator. Se eu tenho todo o meu sistema gasoso, à medida que eu reduzo o meu volume, eu aumento a pressão, correto? Então, se eu diminuo o volume, na verdade, eu aumentei a pressão. E eu aumentando a pressão, eu favoreço a formação do NH3, certo? Então, nós já vimos que a alternativa é C, mas vocês entenderam por que não são as outras? Professor. Fale. Eu queria entender por que não é a A. Por que não é a A? Porque... espera um pouco. Porque ela aumenta, porque se eu tirar o NH3... Se eu tirar o NH3, eu vou estar tirando o produto. Então, eu vou deslocar na formação do produto. Tirar NH3 aumenta o meu rendimento. Você entendeu? Entendi, professor. Certo? Ele está falando aqui que diminui com a remoção de NH3. Esse 5 é muito interessante porque vocês vão ver um gráfico. Aí ele fala o seguinte, a reação atinge o equilíbrio. Então, nós temos aí, nesse T1, o equilíbrio, correto? Aí eu faço o seguinte, eu acrescento H2. Então, num determinado momento, eu estou com as concentrações constantes e eu vou acrescentar H2. Eu vou acrescentar H2, eu vou deslocar o meu equilíbrio no sentido da formação de HI, correto? Então, se eu vou deslocar no sentido da formação de HI, no primeiro momento vai aumentar a concentração de H2. Esse H2 será consumido. Para esse H2 ser consumido, eu entrei com I2? Não, eu não entrei com I2. Eu entrei só com H2. Então, aquela concentração de I2 que estava fixa passará a diminuir. E a produção e a concentração de HI irá aumentar. Então, na verdade, eu tenho que ter um gráfico onde
No exato momento que eu coloco H2, vai subir só a concentração de H2, que você tem no eixo Y. E a partir daí, eu vou começar a consumir H2 e, simultaneamente, consumir I2. E ao consumir... Volta. E ao consumir I2 e H2, eu vou ter uma formação de HI. Então, analise o gráfico 1. Eu aumentei o I2, comecei a diminuir de novo, até um novo equilíbrio, e aumentei o HI. Beleza. Até aí, tudo bem. Mas o exercício diz que eu aumentei o I2? Não. Então, aqui, você pode ver, esse pico aqui é da introdução de um dos componentes da minha equação. Veja o B. Eu aumentei o H2. Beleza. Eu estou, a partir desse momento, eu passo a gastar o H2 e gastar o I2. Porém, aqui eu estou diminuindo a concentração de HI. Furado, né? Agora, veja como esse daqui atende bem a nossa necessidade. O que acontece aqui? Aumentei o H2, comecei a gastar H2, comecei a gastar I2 e a formar mais HI. Então, você consegue enxergar que essa daqui é a resposta correta? Esse daqui, ele me dá um pico de H2 e me dá um pico para baixo de I2. E outro, ele me dá um pico de HI e diminui HI? Não. Eu vou produzir mais HI. Essa daqui também poderia confundir, mas olha aqui, o que aconteceu aqui, não mexi no I. O I permaneceu constante. Não, eu só vou consumir o H2 se, concomitantemente, eu gastar o I2 também. Correto? Tudo bem? Eu vou pôr aqui para vocês os opcionais. Por favor, printem a tela. De qualquer maneira, eu faço aquilo de sempre. Vamos lá no